Palavra, então, um dos autores para a leitura da moção. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, este vereador que apresenta e subscreve, acompanhando os colegas vereadores que assinam o documento, apresenta a moção de apoio ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Iniciou recentemente no Congresso Nacional uma necessária movimentação de deputados federais e senadores, os quais articulam e coletam assinaturas para apresentar o que chamam de, abre aspas, super pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. O movimento ganhou força após vazar informações concretas de que o ministro teria usado o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para investigar opositores, em especial bolsonaristas, em claro ato de abuso de poder e uso das competências jurídicas e uso da máquina pública para atender interesses pessoais e de mero sentimento pessoal. Segundo um dos autores da articulação parlamentar, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Alexandre de Moraes tem incorrido rotineiramente em atos tipificados na Lei 1079 de 1950, que regulamenta o processo de impeachment, em especial o dispositivo no artigo 39, inciso 2º, o qual atribui o crime de responsabilidade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que, abre aspas, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa, fecha aspas. Alexandre de Moraes incorreu diversas vezes nesta tipificação, a exemplo das decisões de busca e apreensões, mandados de prisões e investigações envolvendo fatos que ele próprio é a suposta, abre aspas, vítima, ferindo os princípios da pessoalidade e imparcialidade, dentre muitos outros princípios legais e éticos que minimamente um agente público deve preservar. O ministro fere também frontalmente o artigo 13º da Lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre crimes de abuso de autoridade, ao, abre aspas, constranger o preso ou o detento mediante violência ou grave ameaça, como também o artigo 319 do Código Penal, o qual que define como crime de prevaricação o ato de, abre aspas, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, fecha aspas. Para Girão, o caso mais explícito e cruel da prática do crime de prevaricação de Moraes ocorreu com o réu Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, que sofreu um infarto fulminante na penitenciária da Papuda, vindo a falecer. Clériston estava preso por suspeita de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro, em Brasília. Tinha diversas comorbidades, as quais foram ignoradas pelo ministro Alexandre de Moraes, nos pedidos da defesa para que o réu respondesse o processo em liberdade. O senador Girão também citou os casos de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, PRF, que ficou preso preventivamente por 1 ano, e de Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou preso por 6 meses. Além destes casos relatados, é notório o modus operandi na prática de atos ilícitos e autoritários do ministro Supremo do Supremo Tribunal Federal, inclusive muitos deles com repercussão mundial, trazendo prejuízos éticos à reputação da justiça brasileira, bem como prejuízos econômicos. Com efeito, no dia 17/8/2024, a empresa X, antigo Twitter, anunciou o fim das operações no Brasil, após o ministro ameaçar de prisão o representante brasileiro da empresa, em claro abuso de autoridade. Passou da hora do Poder Legislativo dar a resposta que o povo clama e que lhes compete de acordo com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Precisamos dar fim à ditadura imposta por Alexandre de Moraes, o qual supera todos os limites em uma legítima caça às bruxas, aos seus opositores e quem ousar lhe contrariar. Sabe-se da dificuldade que pedidos nesse sentido possuem para, de fato, serem analisados e votados no Congresso Nacional. E por isso precisamos de todo o engajamento possível, ainda que minimamente praticado por vereadores, como nesse ato de moção. Com a união de esforços entre agentes políticos e a sociedade, podemos pressionar os representantes federais do povo, em especial os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para que pautem o pedido, considerando o clamor social que o caso detém.
Ante todo o exposto, em atenção à harmonia entre os poderes, liberdade de expressão, liberdade política, equidade nas decisões judiciais, dentre outros direitos constitucionais do povo brasileiro, requer seja a presente moção de apoio aprovada pelos nobres pares, com posterior remessa de cópia ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e cópia a todos os deputados federais e senadores da República, demonstrando a insatisfação que os vereadores de Caxias do Sul possuem frente às decisões, no mínimo contestáveis e desproporcionais, do ministro Alexandre de Moraes, clamando para que os presidentes pautem e os parlamentares votem favoráveis ao impeachment do ministro. Caxias do Sul, 19 de agosto de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos da emancipação política. Assinam esta moção de apoio os vereadores Alexandre Prestes Bortoluz, PP, Adriano Bressa, PP, Elisandro Fiuza Gonçalves, Republicanos, Gladys Francisqueto Frisso, PP, Maurício Fernandes Calco, PL, Almir Cadori, PSDB, Ricardo Zanquim, Novo, Velocino João Ex, PRD.